Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falar do curso para casais, né? A gente tem falado aqui acerca de vários conteúdos, trazendo algo da parte do que a gente trataria se a gente estivesse presencialmente dentro do nosso meio físico de aula, né? A gente teve a notícia do nosso pastor João Júnior, que a gente ainda não tem um prazo específico para a gente voltar às nossas aulas, voltar ao, ao ambiente normal, né? Então a gente está aqui dessa forma, trabalhando através desses vídeos, né? Trazendo algumas frações das aulas que a gente ainda vai ter, né? Claro que de uma forma muito mais abrangente. Espero que os irmãos estejam bem diante daquilo que a gente tem sido proposto, né? Daquilo que tem sido proposto para nós, como quarentena, como a gente não sair de casa, de suprema importância, né? Esse momento que a gente tem passado, para que a gente possa estar 100% de saúde. Dito isso, a gente encaminha agora para uma outra fase da nossa conversa sobre aliança. E o tema de hoje é casamento em Cristo como uma dupla aliança. A gente vai pensar, logo que a gente fala em casamento em Cristo, a gente pensa em Gênesis. A gente pensa no casamento entre Adão e Eva. E a gente percebe que dentro desse casamento, que vem lá desde Gênesis 2:24, a gente vê que desde esse princípio o Senhor estava presente diante do casamento. Ele constituiu o casamento de Adão e Eva, ele se fazia presente, não só trazendo suprimentos, né, para esse casamento, e também trazendo algum conteúdo da parte verbal, da parte da conversa que ele tinha com Adão. Ele estava ali, ele gostava, a palavra diz que ele vinha, né, falar com Adão. Adão gostava daquele ambiente de intimidade com Deus. Então a gente precisa ter como mente que o casamento foi criado por Deus. Então isso é algo sagrado, isso é algo extremamente sagrado. Isso é algo que foi idealizado na mente do nosso Deus. Então a gente não pode banalizar da forma que isso tem sido banalizado hoje em dia. Segundo ponto, a aliança que Deus tem com o homem estava ligada ao casamento de Adão. Então a primeira aliança que Deus fez com o homem estava diretamente ligada ao casamento. Então a gente vê a tamanha importância que a gente precisa dar ao casamento e tamanha importância que Deus dava ao casamento, vamos dizer, o casamento primordial, né? O casamento que veio, o pai de todos os casamentos, que foi o casamento de Adão e Eva na nossa criação. Então o Senhor dava tanta importância a essa aliança que a primeira aliança que ele teve com o homem foi através de um casamento, e o casamento de Adão e Eva. E quando a gente passa, né, por toda essa trajetória, a gente pensando em toda essa trajetória, a gente trazendo para os dias de hoje, a gente precisa ter essa intimidade que Adão tinha para o casamento dele, a gente precisa ter para o nosso casamento. A gente precisa ter essa ideia muito viva de que Deus precisa estar presente dentro do nosso casamento, né? Então, e quais são os benefícios que Deus traz para o nosso casamento? Não tem como a gente nem citar aqui, né? Se a gente for comparar um casamento com Deus e um casamento sem Deus, a gente não vai conseguir aqui tempo suficiente para a gente colocar nesse vídeo. Só que a gente só consegue ter esses benefícios se a gente permitir que Deus faça essa aliança conosco dentro do nosso casamento. Ou seja, a gente vai citar aqui o que a gente falou no vídeo anterior. Chamar Deus para dentro do nosso casamento. Chamar Deus para dentro da nossa aliança matrimonial. Isso é de extrema importância. Isso significa muito para a nossa vida matrimonial. E isso só acontece quando a gente permite que Deus entre no nosso casamento, que Deus comece a agir dentro do nosso casamento.
não só dentro de nós como pessoas, mas também dentro da nossa união. Então, quem está ligado com Deus, quem está aliançado com Deus dentro do seu casamento, a gente vê que vive uma vida, não vamos dizer muito mais fácil, mas é muito mais simples de você resolver suas provações, de você resolver suas lutas, porque a gente sabe que a gente tem dentro do nosso casamento várias lutas, várias situações que nos trazem muitas das vezes tristeza, desgaste, e por muitas vezes a gente pensa até em desistir. Se não for o Senhor dentro dessa aliança, a gente está perdido. A gente não consegue dar prosseguimento àquilo que a gente prometeu, né? Ao nosso cônjuge, ao nosso pastor e até mesmo a Deus. Se a gente não consegue ter Deus dentro do nosso meio matrimonial, vai ser muito complicado que a gente possa ter esse matrimônio bem estruturado, né? Então Deus é a base de tudo. A gente precisa pensar sempre dessa forma. Então a gente vê no Velho Testamento várias alianças sendo feitas, né, da parte de Deus com o homem, não só na parte do casamento, mas também em várias outras histórias. Então a gente vê como Deus torna a aliança do casamento importante em várias outras histórias. Então a gente vê isso que eu acabei de citar, de que Deus só abençoa ou só entra na aliança em que ele é chamado. A gente vai ver isso em várias citações no Antigo Testamento, né? Então Deus se faz testemunha do casamento das pessoas que não recebem ele dentro do seu meio matrimonial. E ele participa, como a gente já falou em outro vídeo, e ele participa sim do casamento das pessoas que permitem que ele esteja presente. Então tá aí, esse é o vídeo de hoje. A gente precisa ter Deus como centro do nosso casamento, né? A gente precisa ter ele dentro da nossa casa, dentro da nossa relação com o nosso companheiro ou nossa companheira. Então a gente precisa ter essa inteligência, né? Vamos se dizer assim, chamar Deus para dentro do nosso lar. Isso, mais uma vez, você até repetitivo em dizer, isso é de extrema importância dentro do nosso casamento. Não deixe de tomar uma atitude, sem perguntar ou chamar Deus para dentro do seu meio matrimonial, da sua casa, do seu lar, da sua família. Então chame mais uma vez, assim como eu terminei o outro vídeo, chame Deus para dentro do teu casamento. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Então é esse o vídeo, irmãos. Muito obrigado por vocês estarem me assistindo. Fiquem com Deus.